Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Encontro. Hoje, no nosso encontro, teremos Eça de Queiroz e os personagens do conto No Moinho. Hoje a gente vai fazer uma entrevista para saber mais um pouco da vida desses personagens. Quero começar com você, vizinha. Como você definiria Maria da Piedade? Qual é o perfil dela? Me conta mais sobre ela. Maria da Piedade é uma santa. Desde sempre, foi sempre assim. Eu sou vizinha há um tempo, conheço. E é o que todo mundo fala, que é uma santa, vive para a família, para os filhos, marido inválido, né? Desde sempre. Os filhos nasceram com problemas também. Mas é uma dedicada. Família. Acho que ela esquece até dela, inclusive. Para viver esse sacerdócio à família, nessa coisa. Estamos aqui com Maria da Piedade, a nossa grande protagonista. E eu quero saber, Maria, conta mais um pouco sobre a sua história, sua rotina, como era a sua relação com seus pais. Conta tudo pra gente. O que você faz no seu dia a dia? A minha vida era servir. Servir ao meu marido enfermo, aos meus filhos doentes, à minha casa fria e melancólica. Nada ali era para benefício próprio. Vez ou outra eu pegava na costura e era nela que eu depositava toda a minha solidão. Decidi me casar não por amor, mas para fugir da vida que eu levava com os meus pais. Eu queria liberdade. Eu gostaria também de saber por que você ficou tão nervosa com a presença do Adrião. A visita dele eu vi que te gerou um pouco mais de incômodo. Me fala mais sobre isso. Quando soube da vinda do Adrião, fiquei aflita. Receber uma pessoa nova em minha casa, sair da minha rotina, modificar todos os meus horários. Como eu poderia receber uma pessoa tão culta em minha casa? Me desesperei, mas me programei. Estamos aqui com o Adrião. Adrião, conta pra gente qual foi o motivo da sua viagem até a casa de João Coutinho, por que você precisou fazer essa visita? E outra coisa, por que você ficou na casa do tio André e não na casa de João Coutinho? Fala pra gente. Eu precisava vender uma casa. Da fortuna do meu pai, a única terra que não estava devorada ou abominavelmente hipotecada era Curgosa. Uma fazenda ao pé da vila que andava, além disso, mal arrendada. O que eu desejava era vendê-la, mas isso me parecia tão difícil quanto fazer a ilha. E eu realmente não fiquei na casa. Sou um escritor, tenho os meus hábitos, eles, Maria da Piedade e João Coutinho, têm os deles. Além do mais, da casa do tio André, eu vejo um moinho e uma represa, que são um quadrozinho delicioso. Além do mais, aquela casa, eu fiquei desolado com a tristeza. Dei bons conselhos a Maria da Piedade, o que os pequenos necessitavam era de ar. Ela também assim o julgava. Mas que? O pobre João Coutinho, sempre que se lhe falava de ir passar algum tempo à quinta, afligia-se terrivelmente. Tinha horror aos grandes ares e aos grandes horizontes. A natureza forte fazia-o quase desmaiar. Eu então lamentei. De certo poderia haver alguma satisfação num dever por ela tão santamente cumprido. Mas enfim, ela deveria ter momentos em que desejasse alguma outra coisa além daquelas quatro paredes impregnadas de bafo de doença. Perguntei a ela e ela disse: que hei eu de desejar mais? Eu me calei. Agora uma pergunta muito curiosa, Adrião. Você é um escritor, né? Um homem da cidade, acostumado a ver coisas grandes, acostumado a ver mulheres exuberantes. Me fala, o que você viu na Maria? O que te atraiu na Maria da Piedade? Ela era uma criatura tão triste, tão doce. Ela se destacava no mundo de mulheres que até aqui eu conhecera. Com um perfil suave, tudo nela concordava deliciosamente. A doçura da voz, a modéstia na melancolia, a linha casta, fazendo um ser delicado e tocante. Quando ela foi me mostrar o moinho, via de perfil um pouco curvada
esburacando com a ponteira do guarda-sol as ervas bravas que invadiam os degraus de uma linha tão pura sobre um fundo do céu azul. O seu chapéu era de um mau gosto, o mantelete era antiquado, mas ele achava nisso mesmo uma ingenuidade picante. É a pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber. Por que você foi embora depois do beijo? Beijo? Ah, o beijo, é claro. Achei absurdo e infame fazer corte à prima. No moinho, me encantei com a ideia. Pintava-lhe na sua palavra colorida toda uma vida romântica, de uma felicidade idílica, naquele esconderijo de verdura, de manhã, a pé cedo para o trabalho, depois do jantar, na relva, à beira da água, e à noite, as boas palestras ali sentados, à claridade das estrelas ou sob a sombra cálida dos céus negros de verão. E de repente, sem que ela resistisse, prendia nos braços e beijei sobre os lábios de um só beijo profundo e interminado. Ela tinha ficado contra o meu peito, branca como uma morta, e 2 lágrimas corriam-lhe ao comprido da face. Era assim tão dolorosa e fraca, com o beicinho a tremer, murmurando: é mal feito, é mal feito. Eu mesmo estava perturbado, que a deixei descer para o caminho, e daí a um momento seguimos os 2 calados para a vila. Foi só na estalagem que eu pensei ter sido um tolo, mas no fundo eu estava contente da minha generosidade. À noite fui à casa dela e a encontrei com um pequeno no colo, lavando-lhe em água de malva as feridas que ele tinha na perna. E então pareceu-me odioso distrair aquela mulher de seus doentes. De resto, um momento como aquele no moinho não voltaria. Seria absurdo ficar ali, naquele canto odioso da província, desmoralizando a frio uma boa mãe. A venda da fazenda estava concluída, por isso no dia seguinte eu apareci à tarde para dizer adeus, porque eu parti à noitinha. E encontrei-a na sala, à janela, com uma pequenada doente aninhada contra as suas saias. Agora a pergunta que não quer calar, Maria, é o que mudou na sua vida depois da visita de Adrião? A gente sabe que grandes coisas aconteceram e a gente quer saber qual foi a transformação que você teve na sua vida depois disso. Seu beijo despertou em mim o que eu nem imaginava que pudesse existir. Na verdade, eu até sabia que existia o amor, mas nem imaginava como ele pudesse ser revelado, como ele pudesse ser manifestado aqui em mim. Sua partida me causou grandes feridas, difíceis de serem cicatrizadas. Eu buscava muito em seus escritos uma explicação para isso tudo. Queria entender. Entender o quê? Eu me tornei uma mulher totalmente diferente do que eu era. A minha casa não me prendia mais. Meu marido, meus filhos, nada segurava mais o tempo que eu tinha para viver. Me interessava por coisas novas, me interessava pelo que eu nunca tinha vivido antes. Fui em busca disso tudo. Queria experimentar mais um pouco do que o Adrião me apresentou. Fui fundo. Mas hoje eu sou uma mulher totalmente diferente. Hoje eu sou Maria da Piedade. Agora eu quero saber, vizinha, o que mudou depois que Maria da Piedade teve a visita de Adrião? Como ela reagiu depois disso? Quando o Adrião esteve aqui na cidade, foi um reboliço para a cidade inteira. Para ela não foi diferente. Mas só que foi no sentido de que ela mudou da água pro vinho. Foi da santa libertinosa. Com esses intuitos de querer viver outra vida que ela não sabia que poderia, né? E que ele despertou. Tá aí, casa, filho, marido, tudo jogado às traças. Quase ninguém vê. Quando tá em casa também não quer nem saber. Maria da Piedade hoje é assim. É o que a gente comenta, né? É o que a vizinhança comenta. É o que eu posso falar também. Agora vamos entrevistar a peça principal desse conto. Essa de Queiroz, o grande escritor.
Eu quero saber um pouco mais sobre essa desconstrução que você fez da mulher romântica, da mulher apaixonada. A gente vê que nesse conto há uma grande desconstrução dessa mulher. Eu quero saber por que você fez isso. Eu poderia dizer que o papel da mulher no meu conto é totalmente inovador por ela ser mais ativa, assumindo responsabilidades familiares que são muito maiores do que a fragilidade da mulher romântica. No conto também é possível perceber que ao invés de ser devota a Deus, Maria da Piedade ela é devota a seus familiares. Quero saber, isso é uma crítica à igreja? Com relação à devoção à família, eu poderia dizer que é porque a mulher ela não tem tempo para ser uma mulher frágil, né, indefesa e melancólica. Mesmo ela sentindo isso, ela tem que ainda assim assumir a força. Para finalizar, conta pra gente, você alcançou as intenções da estética realista nesse conto? Agora, eu cheguei à estética realista porque demonstrei o cotidiano de fato diferente daquele cotidiano de flores e rosas, um cotidiano mais leal, mais difícil, com suas relações mais problemáticas, um cotidiano que realmente demonstra como é a vida social. Um exemplo dessas relações problemáticas é a infidelidade entre a protagonista e o marido, em como ela tem pensamentos infiéis, apesar de ser casta, de ser pura. Mesmo quando beijada, ela escapa aos braços do primo. Ainda assim, posteriormente, ela tem pensamentos infiéis. Então, finalizamos por aqui a nossa entrevista, né? Esse conto que nos fascina e tiramos algumas dúvidas que talvez possam surgir durante a leitura. Muito obrigada a todos que assistiram, obrigada aos personagens, aos entrevistados, obrigada a por essa por essa grande obra. Ficamos por aqui e até o próximo. Tchau!